O que o senhor acha de homens cristãos, pastores sérios, que entraram ou desejam entrar na política? Se eles tiverem vocação e fibra para aguentar o tranco e base cristã para fazer o que tem de fazer, ok? Nós precisamos de agentes de Deus em todos os cantos. O ponto básico é, o jogo da política é o jogo do poder. O jogo do poder é um jogo que apela para a corrupção o tempo todo. Então, quando você, como cristão, entra num ambiente, você entra num ambiente para ser a pedra de tropeço na vida de todo mundo. Você é o cara que não vai negociar, você é o cara que não vai abrir espaço, você é o cara que vai exigir justiça, você é o cara que vai... E sabe o que vai acontecer com você? Você vai ter muita dificuldade de fazer vingar qualquer coisa, a menos que você tenha muito povo do lado de fora da janela. E esse é o grande problema. Como nós brasileiros e os crentes são a mesma coisa, os brasileiros não acreditam em honestidade e os crentes não acreditam em santidade. Os crentes brasileiros não acreditam em santidade. E a maior prova disso é que a coisa mais fácil que você consegue fazer na igreja é caluniar alguém. Basta você caluniar, todo mundo vai acreditar que o cara pecou. Ninguém vai em nenhum momento imaginar que pode ser uma calúnia. Porque todo crente brasileiro está esperando que o cara peque. Está esperando que o cara caia em pecados morais e em todo tipo de pecado. Então, a coisa mais fácil que existe na igreja brasileira é caluniar alguém. E é fácil porque na igreja brasileira ninguém acredita em santidade. Ninguém acredita que santidade seja possível, embora tecnicamente o seja, lógico, mas ninguém, inclusive, acredita que qualquer um de nós esteja realmente buscando santidade. Esse é um fato. Assim como o povo brasileiro não acredita em honestidade. Então o povo brasileiro está sempre esperando ser roubado, está sempre esperando que o político vai roubar. E aí quando entra um crente sério, que jura que diante da cruz que vai ser cristão, os crentes ficam esperando quanto tempo vai levar para ele se corromper. E ao invés de irem e darem apoio para ele, serem aquele grupo de seres humanos do lado de fora da janela, que é a única coisa que os políticos temem, que a única coisa que os políticos temem é quando você chega com uma causa de justiça e os caras começam a desdenhar de você, e aí você diz assim, ó, antes de desdenhar de mim, é melhor você dar uma chegada na janela. Aí quando ele chega na janela, ele vê aquela multidão, aí ele volta com a cara amarelada. Aí ele sabe com quem está falando. Mas isso não acontece, porque nós abandonamos os nossos soldados. Nós ficamos esperando para ver quando é que eles vão cair. É isso. E quando eles caírem, nós vamos dizer, está vendo? Por isso que a gente é contra. O problema todo é que nós jogamos o cara na cova dos leões e não ficamos na retaguarda. E isso é um fato. E aí, quando o cara começa a perceber que vai ser devorado, ele começa a negociar. Aqui, lá em Campinas, no interior de São Paulo, teve um presbiteriano extremamente sério, que foi eleito vereador. Nome que é uma lenda lá, não vou lembrar agora o nome dele, mas ele é uma lenda lá. E ele estava na Câmara, e um vereador chegou para ele e disse assim, você já pegou os seus 5 lotes? O que 5 lotes? Os 5 lotes. Quais 5 lotes? Não estou sabendo de 5 lotes nenhum. Ele falou, rapaz, você não sabe que as empreiteiras precisam que uma série de coisas sejam liberadas, porque nenhuma empreiteira vai ganhar dinheiro se cumprir a lei brasileira de loteamento.
Você não sabia disso, né? Pois é, mas é. Nenhuma empreiteira vai ganhar dinheiro se cumprir toda a lei de loteamento. Então, ele vai e corrompe. E lá eles corrompiam assim, eles davam para cada vereador 5 lotes. E os vereadores com 5 lotes faziam de conta que não viram e pronto. Aí esse irmão sério virou para o vereador que estava falando com ele e disse assim: ó, eu não quero 5 lotes e tem mais. Se eu souber que alguém pegou, eu denuncio. Eu denuncio. Sabe o que aconteceu? Ele não conseguiu, durante 4 anos, nem dar nome de rua. Eles não deixaram passar nada dele. Nem nome de rua ele conseguiu emplacar. Nome de rua. E sabe o que os crentes fizeram? Nada. Nada. Não foram para a rua, não apoiaram o irmão. Nada. Como ele era sério, ele passou 4 anos gritando da tribuna, berrando da tribuna, e foi embora. Porque 4 anos depois, nem os crentes votaram nele, porque ele não tinha emplacado nenhum projeto. Que vereador é esse que não tem nenhum projeto aprovado? Um vereador que não negociou. Ei, meus irmãos, estamos falando do Brasil ou da Suíça? Estamos falando do quê? É assim que acontece. Então, olhando do ponto de vista eminentemente técnico, claro, todo irmão sério tinha de ir lá para diante para lá. O problema todo é que nós temos de deixar claro para o irmão que ele vai sozinho. Nós não vamos mexer uma palha. E nós vamos ficar olhando de longe para ver quando é que ele vai se corromper. E quando ele se corromper, nós vamos dizer: corrupto, sabia que ia dar nisso. Porque nós somos brasileiros, e a relação do brasileiro com o Estado é uma relação clientelista e paternalista, porque o Brasil se tornou Estado antes de se tornar nação. Dom João veio para cá, transformou a gente em Reino Unido, Portugal, Algarves e Brasil. A gente não tinha nem consciência de nação, já era Estado. Nós não participamos de nada. Quando ele foi embora e deixou o reino para o príncipe regente, para o filho dele, de herança, chegou lá em Portugal, começaram a dizer para ele: ó, não vai dar, não dá, vamos trazer o Brasil de volta para a colônia. Aí mandou avisar que ia voltar para a colônia. O filho dele disse: não, peraí, você me deu uma herança, você me deu um presente, você não vai tirar meu presente. Aí juntou com a elite e disse: independência ou morte. E o Brasil dormiu reino, acordou império. Mas nós, povo, não fizemos nada, nem sabíamos o que estava acontecendo. Depois a gente tinha até um bando de republicanos muito sérios, gente que queria ver valores da Revolução Francesa, da Revolução Americana, etc, etc, etc. Mas aí a princesa Isabel fez a Lei Áurea, aquela Lei Áurea que foi a pior lei que já foi feita para libertar qualquer escravo em qualquer país. Mas os latifundiários escravocratas, que aliás até hoje são latifundiários e até hoje são escravocratas, mudaram de lado. Dormiram monarquistas e acordaram republicanos. Sem os valores republicanos, sem os ideais republicanos, sem Revolução Francesa, sem Revolução Americana.
chamaram o melhor amigo entre os generais que o Dom Pedro tinha, que era o Marechal Deodoro, e fizeram uma república. Que não brigou com o Marechal, com o imperador que nós amamos tanto, mas não fez nenhuma universidade no Brasil. Tá certo? Todo mundo ama o Dom Pedro II, mas Dom Pedro II não criou uma universidade no Brasil. Mas é um senhor simpático, culto, que inclusive os americanos queriam que fosse presidente dos Estados Unidos. A gente tem o maior orgulho quando um cara lá de fora diz que um brasileiro é legal. Coisa de colonizado. E aí nós sustentamos a família imperial até hoje. Nós devemos ser a única república do mundo que sustenta a família imperial. Aí, o que o povo teve a ver com a república? Nada. Nada. Aí, depois do despotismo do Floriano Peixoto, entrou a política café com leite entre os mineiros e os paulistas. E o que o povo tinha a ver com isso? Nada. Até que o Getúlio Vargas, se aproveitando da briga pessoal entre o Dantas e o João Pessoa, em que o João Pessoa expôs a amante do Dantas em praça pública, as fotos, e o Dantas, obviamente, fez o que brasileiro sabe fazer, que é lavar a honra com sangue. O Getúlio Vargas se aproveitou e fez o Estado Novo. O que nós temos a ver com isso? Nada. Nós não participamos disso. A gente ficou contente com o segundo Getúlio Vargas, porque ele começou a fazer o meia-culpa e trouxe a visão nacional-socialista do fascismo italiano e implantou aqui, e nós temos até hoje. CLT, sindicalismo, etc. Tá bom, é melhor do que o que a gente tinha antes. O que nós fizemos em relação a isso? Nada. Nós não participamos da nossa história. Nós só viemos a participar da nossa história no Direta Já. É tempo, hein, meu amigo? É 500 anos sofrendo a história. Que relação você acha que o povo brasileiro tem com o Estado, com o governo? Paternalista e clientelista. Por isso que o cara sobe no poder e faz o que quer, ele é o governador, ele pode. É o presidente, ele pode. É o prefeito, ele pode. Onde foi que nós aprendemos isso? Com Dom João, que era um paternalista, esperto que dói. Por que você acha que o nosso povo se relaciona com o pastor do mesmo jeito? Eles tratam a gente como se a gente fosse pai de santo, e a gente gosta. Porque pai de santo pode fazer qualquer coisa. Por que você acha que nós ficamos vendendo Badulac e o nosso povo compra? Porque isso está atávico, está no nosso jeito de ser brasileiro. Nós acreditamos em mágica. Esse é o ponto. Aí, nós vamos mandar um cara para o enfrentamento público, ele vai sozinho, que se vire. Ele não quer ser santo? Não quer ser melhor que todo mundo? Ele que se vire. Vai sozinho. Se ele tiver fibra, se ele souber que vai passar 4 anos sem conseguir dar nome para a rua, e que depois de 4 anos nós não vamos votar nele, porque é uma porcaria de um político que não conseguiu emplacar nenhum projeto de lei. Mas ele ficar gritando da tribuna já vai fazer um grande trabalho. Até que um dia a gente acorde.
e a gente descubra o que é que está acontecendo. Mas enquanto a gente não descobrir, nós vamos precisar de mártires. Se ele estiver disposto a ser mártir, um menino lá em Campinas ia se candidatar a vereador, me chamou. Aí ia criar um grupo de apoio, Eu cheguei lá, aí ele falou que ele tinha chance de ser vereador, que ele queria ser diferente, cada um dos caras disseram que podiam ajudar e tal. Aí eu falei assim, bom, eu sou pastor. Você sabe o que pastor faz, né? Ele falou o quê? Prepara a gente para o martírio. Sim, porque eu sou do pastores das antigas, e pastores das antigas preparam pessoas para o martírio. Então eu vim aqui preparar você para o martírio. Você está pronto para isso? Não, pastor, mas como é isso? Bom, você está pronto ou não? Se você não está pronto, meu filho, eu não posso te ajudar em nada. Porque você tem de ir para o martírio, se você quiser fazer diferença. Você quer fazer diferença? Quero. Então você vai para o martírio. Você está entendendo? Eu não quero reclamação depois. Não quero chorumela. Não quero meu nome em boca de Matildes. Eu quero que você saiba que eu te avisei. Você vai para o martírio. Você está entendendo? Não, pastor, estou entendendo. Então, eu vou ver se você está entendendo. Então, acho que sim. Está pronto para o martírio? Estou. Então vá, filho, vá. Que esse mundo só muda com mártires.